Bom, gente, então, olha aqui, ó. Super importante. Vai começar a questão de análise combinatória. Não tem nada mais importante que isso. O que é que eu quero contar? Qual é o objeto de contagem? Ok? Para que você possa ver se ele já está pronto ou se você vai ter que construí-lo. Tranquilo? Vamos ver um exemplo sobre isso? Olha aí na sua tela. Olha aqui, ó. Dispondo de 10 camisas, 6 calças e 3 pares de sapato. De quantas maneiras uma pessoa poderia se vestir? Então veja, eu observo que eu quero contar maneiras de se vestir. Não é verdade? Maneiras de se vestir. Claro que o enunciado desse quesito aí está muito simplista demais. Eu não quis escrever muito. O cara ia ter que dizer que para isso ele tem que escolher uma camisa, uma calça e um sapato, que só assim considera-se que ele está completamente vestido. Mas isso aí é quando for na prova. Aqui a gente está brincando por enquanto de treinar, não é? A gente está no exemplo do princípio. Imagine como está cedo, não é? Para chegar lá na questão da prova. Então, eu tenho aqui 10 camisas, 6 calças e 3 sapatos. E eu quero contar as maneiras que eu tenho para me vestir. Ora, eu não preciso, isso é importantíssimo, eu não preciso, eu vou aqui atrás, fazer a árvore. Uma camisa, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, pontinho 10. Agora, para cada camisa, 6 calças. Não, você não precisa fazer esse desenho, não. Você precisa fazer isso, ó. Preste atenção aqui, ó. Você precisa fazer isso. Vamos lá. Eu tenho que fazer 3 escolhas, não é? A camisa, a calça e o sapato. Quantas opções eu tenho para a camisa? 10. Quantas opções eu tenho para a calça? 6. E para o sapato? 3. Pronto, é isso aqui que você tem que fazer. Entendendo que só depois de eu fazer essas escolhas, eu terei construído o meu objeto de contagem. Qual é? A maneira de me vestir. E aí a gente viu que nessa construção, a gente associa as possibilidades através da multiplicação. Então é isso aqui que vai acontecer. Ó. Vamos combinar assim a partir de agora. Toda escolha que você for fazer, você vai marcar aí um tracinho, ok? Vai marcar um tracinho. Um para cada escolha, ó. Já estou preparado aí na sua tela, veja bem. A escolha da camisa, a escolha da calça e a escolha do sapato. Beleza. E em cada tracinho desse, você vai botar a quantidade de opções que você tem. Tá certo? A quantidade de opções. Então, para eu escolher a camisa, eu tenho quantas opções? 10. E para eu escolher a calça, 6. E para eu escolher o sapato, 3. Pronto. Se eu estou com o meu objeto de contagem em construção. Qual é o objeto de contagem? Isso, a maneira de eu me vestir. Se eu estou construindo essa maneira, então eu tenho que associar essas opções. E quem associa é a multiplicação. Então eu tenho aí 180 maneiras de me vestir. Ok? Então, ó, eu vou voltar a tela aqui para lhe mostrar uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó. Repara bem nisso. Nessa primeira questão aqui do restaurante, você tinha um conjunto de carnes e um conjunto de salada. Não foi? Pronto, você queria escolher uma carne e uma salada. 3 opções, 2 opções. Dá para formar 6 pratos. Muito bem, não é? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? É que você escolheu um elemento do conjunto. E aqui, um elemento do conjunto. E aqui, um elemento de cada conjunto. Um elemento de cada conjunto. Então, nas duas situações, você foi aos conjuntos escolher
um elemento de cada conjunto. Ok? Muito bem. Enquanto for assim, você há de convir que é muito simples, porque é só você marcar os tracinhos para cada conjunto e preencher as quantidades, né, e multiplicar os valores. Beleza. Ô Jairo, e quando é que isso aí vai ser diferente? Olha aqui para mim. Veja quando é que isso aqui vai ser diferente. Quando você tiver que ir num conjunto para escolher mais de um elemento do conjunto. Vai ter situação que vai ser assim. Sim, Jairo, mas vai mudar o que a gente aprendeu até aqui, que eu gostei tanto, eu entendi tão direitinho essa tua coisa que tu explicou aí, do objeto de contagem, do tracinho, tá tão direitinho, tá indo tão bem. Quando eu for escolher mais de um no conjunto, vai destruir essa... Não, claro que não, claro que não. A gente vai manter isso aqui o tempo todo. Eu só quero que você entenda que a questão na sua prova provavelmente não vai ser tão simples assim, de escolher só um. A grande maioria das questões disso aqui, elas cobram agrupamentos, que é justamente aquela situação quando você vai no mesmo conjunto escolher mais de um elemento. Você vai escolher 2 ou 3 daqui, 2 ou 4 ou 3 ou 5 daquele outro conjunto. Então você está construindo o seu objeto de contagem por partes, não é? Portanto, vai multiplicar associando aqui, mas você está escolhendo mais de um. Mais de um. Entendeu? Como se fosse assim, ó, vê. Olha a situação. Eu tenho turma A e turma B. Vamos formar uma comissão de formatura. Para isso eu preciso de uma dupla da turma A e uma dupla da turma B, para que fique bem representado. 2 alunos da turma A, 2 alunos da turma B. Ok? Muito bem. A pergunta é, quantas opções de duplas eu tenho na turma A? Digamos que são 50 alunos em cada sala. Ora, quantas opções de duplas? Eu não estou vendo na minha frente duplas, estou? Quando eu entro na turma A para escolher, vamos ver aqui. Deixa eu ver quem vai ser, deixa eu ver. Eu já estou vendo duplas? Não, eu estou vendo alunos. Eu tenho que formar a dupla. Percebeu? Então, agora eu tenho que escolher 2 elementos do conjunto. Do mesmo conjunto. Entenderam? E aí, como é que fica isso? Bom, aí a gente entrou na teoria dos agrupamentos. Vamos entender? Acompanha aqui na tela. Olha aí. Os agrupamentos. Ô Jairo, eu posso entender que até aí o que tu falou foi só uma introdução, é isso? É isso mesmo. Até aí o que eu falei foi introdução. Os princípios de contagem, para você ficar craque aí, quando é que soma, quando é que multiplica. Mas o assunto de análise combinatória propriamente é esse aí do item 2, os agrupamentos. Tá certo? E para isso eu trago 2 situações, porque elas vão, em conjunto, deixar bem claro qual é o detalhe crucial quando você escolhe mais de um elemento. Portanto, quando você forma agrupamento. Perceba. Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser obtidos usando-se apenas os algarismos 1, 3, 6, 8 e 9? Olhe para mim, ó. Olhe para mim. Aqui, ó, comigo, veja. Eu falei para você, ó, nada nessa matéria é mais importante do que você definir, do que você ter clareza, ter ciência. O que é que você quer contar? Ok? Imagine, gente, que eu vou contar alguma coisa. Não é óbvio que eu tenho que saber o que é que eu estou contando? Já pensou? Eu entro aqui na sala de aula, né, digamos que estamos aqui numa sala presencial, vocês todos aí sentados, e aí entrou o professor, bora gente, senta aí, vamos começar a aula, vamos lá. Alguém diz, professor, antes de começar a aula, faça um favor, diz, pois não, qual é? Conte aí. Contar? O que era natural que eu falasse? Contar isso o quê? Contar o quê? Pessoas? Alunos? Cadeiras? De repente contar canetas? O que é que você quer que eu conte? Vai, professor, deixa tua besteira, conta aí. Contar o quê, velho? Vai, Jairo, frescura tua, conta logo. Contar o quê? Enquanto você não disser o que é que eu tenho que contar, eu não posso contar. Enquanto eu não souber o que é que eu tenho que contar, eu não posso contar. Percebe? Então, vamos lá no texto. Vamos fazer esse exercício aí.
Se você tiver dificuldade em identificar o objeto de contagem, comece procurando a palavra quantos. Quantos é seu aliado. Meu Deus, esse texto está muito complicado. Eu não estou entendendo nem o que é que eu quero contar. Onde está a palavra quantos? Quantas? De quantos? De quantas? Quantas são? Quantas, né? Cadê? Quantos o quê? Quantos números? Quantos números? É isso que você quer contar. Quantos números? Você quer contar números. Jairo, não seriam números de 2 algarismos distintos? Aí você já está com preciosismo. De fato, os números terão que ser de 2 algarismos distintos, mas não precisa desse detalhe todo. Eu quero saber se eu quero contar pessoas, frutas, placas de carro, número de telefone, trios, duplas, números, letras. O que é que eu quero contar? Eu quero contar números. Muito bem. Para isso eu tenho aqui um conjunto de 5 algarismos, né? 1, 3, 6, 8 e 9. E eu quero formar, agora já com mais detalhes, né? Números de 2 algarismos distintos. Mas eu entendo que, de uma forma geral, eu preciso contar números. Beleza? Bom, se são números de 2 algarismos distintos, eu terei que fazer 2 escolhas. Então, vamos como a gente combinou. Um tracinho para cada escolha. É ou não é? Deixa eu botar do lado de cá, porque aí, quem sabe, eu posso usar esse outro lado. Eu terei que fazer 2 escolhas, não é verdade? O da dezena, né? E o da unidade. Ok? Então vamos lá. Vamos preencher os tracinhos com as opções que eu disponho, né? Então, nesse conjunto, quantas opções eu tenho para esta primeira posição aqui da dezena? 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 opções. Ok? Aí digamos que eu escolhi o 8. Sei lá, eu quero começar com 8. Eu já não vou mais poder contar com 8, não é? Quando eu voltar ao conjunto para fazer a segunda escolha, eu já não posso mais contar com o 8. Porque agora eu só terei 4 opções, não é? Já que não pode repetir, tem que ser algarismos distintos. Muito bem. Então, olho para cada aí de novo. Para cada uma das opções que eu tive no começo, eu posso associar qualquer uma das 4. Então, 5 vezes 4, 20. Então, novamente eu vou falar para você. Olha aqui, ó, para mim. Ó. Vê. Quando você está contando um determinado objeto e ele não está formado ainda, você não está diante de números de 2 algarismos, tá? Não, você está diante de algarismos no conjunto. Os números formados não estão prontos ainda para que você vá contando. Você é que tem que formar. Então você vai formar isso por associações de escolhas. E essas associações são contadas por multiplicações. Ok? Volte lá no slide. Acompanhe aí. Temos 20 possibilidades. Se nós fôssemos fazer a árvore, se fôssemos fazer, viu? Você não vai fazer isso na prova. Mas isso é isso. Se eu escolher o 1, eu tenho 4 opções. 3, 6, 8 ou 9. Se eu escolher o 3, eu também tenho 4 opções. 1, 6, 8 ou 9. Se eu escolher o 6, também 4, e assim por diante. Não é? E assim por diante. Então eu tenho 4 números aqui, 4, 4, 4, 4. 4 para cada, tá vendo? Por isso que, mais uma vez, eu confirmo, é multiplicação. Ok? Muito bem, mas deixa isso aí. E vamos aqui, ó. Quantas duplas diferentes podem ser formadas usando-se apenas as 5 pessoas de uma equipe? Vamos lá. O que é que você quer contar? Qual é o seu objeto de contagem? Olha a dica que eu dei. Apertou, procura o quanto.
Procura o quanto, o quanta. Em algum momento ele tem que... Opa, achei. Quantas o quê? Duplas. É isso que você quer contar. Você quer contar duplas. Beleza? Você quer contar duplas. Muito bem. Para isso eu tenho aqui um conjunto de 5 pessoas. O meu objeto não está formado. Eu não estou diante de duplas. Eu estou diante de pessoas, de indivíduos, não é? Mas eu quero contar duplas. Ah, então, meu velho, para isso você vai ter que escolher 2. 1, 2. Você vai ter que escolher 2. Então, o que foi que a gente combinou? Para cada escolha, você bota lá um tracinho. Sim, senhor. Então, vamos lá. Olhe para o conjunto, veja aí no seu estoque e me diga quantas opções de pessoas eu tenho para essa primeira escolha. Tenho 5. Tenho 5 opções. Não é? Digamos que eu escolhi Eduardo. Eduardo. Obviamente que a pessoa que já foi escolhida não vai poder ser escolhida novamente, não é? Não tem sentido. Então, quando eu vou escolher a outra pessoa, eu só encontro 4 opções. Construir o objeto de contagem, não é? Por associação significa multiplicar as possibilidades. Ok? Se nós fôssemos construir a árvore, ela ficaria assim. Se eu escolher A, eu posso ter B, C, D ou E. Se eu escolher B, eu posso ter A, C, D ou E. Se eu escolher C, eu posso ter A, B, D ou E. E assim por diante, não é? 4, 4, 4, 4. Ok? Bom, mas você pode estar pensando, ei, Jário, qual foi a diferença, então, entre aquela coisa dos números e essa coisa aí das duplas? Não vi diferença. Tinha que escolher 2, lá e cá. Eu tinha 5 opções para a primeira escolha e somente 4 para a segunda, tanto lá quanto cá. Eu consegui 20 associações, tanto lá quanto cá. Será que você não se atrapalhou não, Jário, e botou 2 exemplos iguais da mesma coisa? Não, não, não. O que acontece é que este cálculo das duplas, o que está aí na sua tela, ele não está concluído. Sabe por quê? E aí eu vou voltar aqui, ó. Permita, pronto. Nos números, veja por quê. Toda atenção agora, viu, gente? Toda atenção. Se seu cachorrinho estiver lhe aperreando, latindo, prenda ele. Se seu irmão estiver lhe enchendo a paciência, manda ele sair do quarto, fecha a porta, porque agora é o que tem de mais importante. Preste toda atenção. Quando você escolhe primeiro o número 1, na primeira vez aqui, não eram 5 opções? Qual foi que eu escolhi? 1. Depois, tinha 4 opções. Você escolhe o 3. Que número você formou? 13. É ou não é? Muito bem. Agora, se você escolhe primeiro o 3 e só depois escolhe o 1, que número você formou? 31. E de fato é outro número. É ou não é? Se você escolhe o 1 e depois o 6, você forma 16. Mas se escolher o 6 e só depois escolher o 1, você forma 61. O que é que isso significa? Que neste tipo de agrupamento, que a gente daqui a pouco vai batizá-lo, né, vai dar um nome bem bacana aí para ele, a ordem da escolha, ela tem relevância. Porque se você escolhe primeiro o 1, depois o 3, você forma um objeto de contagem, que é o número 13. Mas se você escolhe primeiro o 3, só depois o 1, você já determina aí um outro objeto de contagem, 31. Não é? Olha aqui, ó, todos os objetos de contagem, todos os números que você consegue formar são esses. Ó. 3 com 6, e 3 com 8, e 3 com 9, e aí vai. Então, ó, olha o que eu estou falando. O número 13,
observe, ele está aqui. Vê se você encontra ele de novo nessa lista, nessa relação. Não, não tem 13 de novo. Agora, o número 16 está aqui. Vê se você encontra ele de novo. Tem outro 16 aí? Não. Ele já tem 61, é parecido. Sim, parecido é a mesma coisa? Não, é parecido, mas não é igual. Porque uma coisa é 16, outra coisa é 61. Pega o 18. Tem 18 de novo aí? Tem não. Pega o 19. Tem 19 de novo aí? Tem não. Conclusão. Cada associação que você faz nesta questão define um objeto de contagem único, exclusivo, que aparece só uma vez na sua relação. Tranquilo até aí? Muito bem. Agora veja aqui. Vamos lá. Você escolheu primeiro Ana, depois Bia. Que dupla você formou? Ana e Bia. Tá. Escolheu Ana, depois é que escolheu Bia. Mas se você tivesse escolhido Bia e depois Ana? Bia e Ana. Sinceramente, você acha que Bia e Ana é mesmo outra dupla? E eu posso contar, já tem duas. Quais são? Ana e Bia e Ana. Ora, é a mesma coisa, não é? Em termos de dupla, é a mesma coisa. Então, veja bem. 13 é uma coisa. 31 é outra coisa. Mas Ana e Bia e Ana, a mesma coisa. Não é? Então, ó, essa dupla, Ana e Bia e Ana, ela está contada. Ela está contada. Deixa eu pegar aqui a cor, viu? Pronto. Aqui e aqui de novo. É ou não é? Olha essa dupla. Você escolhe primeiro Ana e depois escolhe Carlos. Ou então escolhe Carlos e depois escolhe Ana. Não é a mesma dupla? É a mesma dupla. Então, essa dupla, Ana e Carlos e Ana. Ela está contada duas vezes, não é verdade? E assim por diante, ó. Vou botar mais um aqui, ó. Olha essa dupla. Bia e Carlos. Tá, e que dupla é essa? Carlos e Bia. Oi, e tem diferença? Bia e Carlos e Bia? Não, então, Bia e Carlos, mesma dupla. Carlos e Bia. Então, gente, vocês estão vendo que tem um erro dizer que aqui são 20 duplas? Não, está errado. Não são 20. Se cada dupla está contada duas vezes, eu tenho que pegar esse 20 e dividir por 2. Eu só consigo formar 10 duplas, não é? Porque existem associações que me levam ao mesmo objeto de contagem. Não esqueça isso. 13 é uma coisa, 31 é outra. Mas Ana e Bia é uma coisa e Bia e Ana é a mesma coisa. Então, como é que a coisa vai funcionar? Olhe para mim aqui, ó. Veja, acompanhe. Toda vez que você for contar qualquer objeto de contagem, você precisa fazer esse teste. E veja a importância de você definir o objeto de contagem, porque o teste só vai sair bem feito se você tiver identificado com precisão qual é o objeto. Então, eu quero contar números, né, lá no primeiro exemplo. Quero contar números. Beleza. Faço o teste. Se eu trocar a posição dos algarismos, isso muda o meu objeto, o meu número? Muda. Muda porque 1 e 3 é 13. Troque. 3 e 1, 31. Mudou. É ou não é? Então, aqui a gente diz que a ordem tem relevância, que é um tipo de agrupamento que a gente chama de ordenado.
Não é ordenado. A ordem tem importância. Tem ordem ali. Mas se você quer formar, no segundo exemplo, duplas. Opa, meu objeto de contagem agora é duplas. Beleza, faça o teste. Quando você troca a posição das pessoas, isso muda a dupla? Não. Não muda. Ana e Bia, Bia e Ana é a mesma coisa. Então a gente diz que aqui a ordem não tem relevância. Que esse agrupamento não se preocupa, não difere pela ordem. Então lá a ordem. E aqui não. Percebeu? E aí, gente, toda vez que não houver ordem, veja bem, escuta o que eu estou falando, lembrando daquela árvore que a gente pintou aí coloridinha. Toda vez que não houver ordem, várias associações lhe levarão ao mesmo objeto. Ana e Bia, Bia e Ana. Ó, primeiro Ana, depois Bia. Uma maneira de associar. Qual é a dupla? Qual é o objeto? Ana e Bia. Primeiro Bia, depois Ana. Outra maneira de associar, de escolher. Mas qual é o objeto? Bia e Ana. É a mesma coisa. Então, quando não há ordem, aquelas associações fazem uma relação muito inchada, exagerada. E aí você precisa fazer uma redução. Tem que ter ali uma correção. Entendeu? Que no nosso caso, foi identificado que cada dupla está contada 2 vezes. Então, qual é a correção? Vamos dividir por 2. É como se você chegasse aqui e dissesse, professor, conte aí. Aí eu pergunto, contar o quê? Conte quantos alunos tem na sala. Ah, beleza, agora você disse o que é que eu vou contar, eu vou contar. Quantos alunos? Tá bom, vamos lá? Aí eu faço assim, ó, vê? Olha, preste bem atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que eu estou contando cada pessoa 2 vezes e você está dizendo, Jair endoidou, velho. Eu sempre achei que esses caras de raciocínio lógico terminam ficando meio louco, porque pensa tanto que termina endoidando. Jair endoidou, tá contando os caras 2 vezes, velho, todo mundo 2 vezes. Lascou, como é que a gente vai saber quanto é que tem? Aí no final eu digo, pronto, gente, contei 100 pessoas. Tem jeito? Tem. Se você sabe que eu estou contando todo mundo 2 vezes, divide por 2. Ah, entendi, gente. Quer dizer que toda vez que não tiver ordem, vai acontecer essa duplicidade ou triplicidade, quem sabe essa multiplicidade. Vai. E aí você sabendo quantas vezes eu contei, vai ter hora que eu vou contar todo mundo 6 vezes. Eita, que agora já endoidou mesmo. Olha como ele está contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu estou contando toda pessoa 6 vezes. Estou contando cada um de vocês 6 vezes. 6 vezes. No final do... Pronto, gente. São 6... Hoje está lotado, viu? 600 pessoas. O que é que você vai pensar? Hoje só tem 100, velho. Só tem 100. Ele é que está doido contando 6 todo mundo. Divide por 6. Entenderam? Então, ó, quando há ordem, não tem esse problema. Porque quando há ordem, é isso, ó. 1, 2, 3, 4. Estou contando cada um uma vez só. Isso é uma contagem, digamos, onde há ordem, né? Está tudo dentro do controle. Agora, contar 2 vezes, contar 6 vezes, isso é o caos, aí não há ordem. Aí está um negócio meio... A gente vai ter que fazer, chamar o feito à ordem. Vai ter que reduzir isso aí. Tá certo? Então, por enquanto, eu quero que você entenda só isso. Por enquanto. Identifique o objeto de contagem. Ok? Depois faça o teste. Se eu trocar a posição dos elementos, muda o meu objeto de contagem? Muda. Então ali há ordem. Cada coisa vai aparecer uma única vez. Tranquilo. O que deu está dado. Bota os tracinhos, preenche, multiplica, como fizemos nos números, e a resposta deu 20 e lá é 20 mesmo. Agora, identificou o objeto. Duplas agora. Beleza. Troca a posição das pessoas. Mudou a dupla? Não. Aí não tem importância nenhuma a ordem. Então agora você vai ter que fazer uma correção. Vai ter que fazer uma divisão no final para poder desfazer essa doideira de contar a mesma coisa. Ana e Bia, Bia e Ana. Ana e Carlos, Carlos e Bia. Outro. Ana e Carlos, Carlos e Ana.
Bia e Carlos, Carlos e Bia. Não, divida por 2 que você está contando demais. Agora, por quanto é que a gente divide? Como é que eu sei que vai dividir por 2? Como é que eu sei que ele está contando 6 vezes? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, eu quero que você entenda que tem agrupamento onde há ordem e agrupamento onde não há ordem. Que não há ordem precisa de uma correção. Ok? Pare nesse ponto aí, segura aí, que daqui a pouco eu venho no quarto bloco para a gente terminar essa teoria.